Queridas irmãs, queridos irmãos, Jesus a todos nos abençoe e que possamos reter as bênçãos de Jesus para hoje, para sempre e em todas as circunstâncias. Estudo bíblico, Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículos 43 a 52. Tema: Jesus é preso. Leio e comento. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E um certo mancebo o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. No tópico anterior, vimos que Jesus estava no local chamado Getsêmani, onde orou sentidamente, orou profundamente, orou confiantemente a Deus, aurindo os recursos para o enfrentamento e o êxito sobre os desafios próximos que se iniciariam com o comportamento enfermiço e infeliz de Judas e com a sua prisão.
destaquemos alguns pensamentos inseridos nos versículos. Versículo 43, está dito: grande multidão com espadas e varapaus. Vemos que praticamente um exército armado foi mobilizado para prender Jesus. Que exagero, que absurdo! O homem mais pacífico e pacificador da história, um homem entregue totalmente ao amor sacrificial por todos, indistintamente, incondicionalmente, que se apresentou em público incontáveis vezes, assim sitiado, assim objeto desta busca pessoal que culminaria com a sua prisão. Na verdade, os príncipes, os anciãos, os escribas, os sacerdotes montaram uma farsa, um verdadeiro teatro para justificar o comportamento criminoso, prendendo um homem sabidamente inocente à noite, sem conceder-lhe os direitos à sua defesa. Versículo 44: aquele que eu beijar, esse é. Noite escura, havia necessidade de se identificar aquele que seria preso dentre todos os que lá estivessem. E Jesus foi traído por um beijo. Jesus, internautas queridos, é tão grandioso, é tão especial, que até mesmo a traição de que foi objeto precisou ser especial. Nenhum golpe de espada, nenhum golpe de varapau, nenhuma violência física. Jesus é traído com um beijo. Não tenho notícias de outra pessoa que tenha sido traída com um beijo, da maneira como se deu com Jesus. Embora trazendo para o cotidiano das nossas vidas, pode-se afirmar que isto continua acontecendo. Aqueles que são traídos, ou são pelos domésticos, pelos mais íntimos, pelos mais próximos. Muitas vezes, como se dá com Jesus, traído
pelos companheiros de ideal, que lhe compartilharam da intimidade por largo período. E daí a existência do brocardo não tão difundido. Os lábios que beijam são os mesmos que mordem. Os lábios que beijam são os mesmos que mordem. Por esta razão, não vamos desconsiderar as declarações de amor, os gestos tidos como gestos de amor, mas precisamos reconhecer que o amor verdadeiro nem sempre estará expresso, demonstrado efetivamente nas declarações pomposas, bombásticas, mas no silêncio, no comportamento coerente com este sentimento. Não nos deixemos impressionar pelas expressões verbais, que nem sempre são sinceras. Atentemos, antes de tudo, pelo comportamento daqueles que nos dizem amar. Versículo 45. E disse-lhe, Rabi, Rabi, que significa mestre. Judas, pois, aproxima-se e antes de dar o beijo no Senhor, chama-o por 2 vezes, Rabi, Rabi, mestre, mestre. Judas, como se vê, tinha convicção de que Jesus era o mestre. Tinha consciência de que Jesus era o portador da mais excelente mensagem libertadora e esclarecedora. Judas, portanto, não estava enganado. Não pode dizer que agiu como agiu por não estar informado sobre quem era aquele homem e qual a sua missão. Estava ciente e consciente do que estava fazendo. E, no entanto, em que pese reconhecesse ser Jesus o Mestre, o trai. As pessoas, mesmo sabendo do valor do trabalho que realizamos, mesmo sabendo das responsabilidades que nos estão confiadas, podem tentar iludir-nos, enganar-nos, trair-nos. E nos traem não porque desconheçam as nossas atribuições, pelo contrário, traem-nos, ou poderão trair-nos, ou nós poderemos trair a outrem, informados das nossas atribuições ou das atribuições dos demais. Em Mateus, capítulo 26,
versículo 50, consta algo que Jesus teria dito a Judas. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Amigo, a que vieste? Jesus não se deixa desequilibrar, não se deixa perturbar pelo comportamento infeliz de Judas e chama-o amigo e indaga: a que vieste? Ou seja, Jesus vale-se daquele momento para, mais uma vez, advertir o companheiro, como se dissesse a Judas em linguagem atual: Judas, o que você está fazendo? O que você está fazendo, Judas? Acorda, atente bem para o seu comportamento. Uma advertência fraterna, carinhosa e enérgica, firme, oportuna, necessária. E comentando sobre esta advertência carinhosa de Jesus, Emmanuel escreve, como consta do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 90, é significativo observar o otimismo do Mestre, prodigalizando oportunidades ao bem, até ao fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. Nesse gesto de inolvidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem, até a última hora das experiências terrestres, ainda que, ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Como vemos, Jesus não desistiu do amigo, não desistiu do discípulo. E mais uma vez tenta trazê-lo à realidade, ao despertamento consciencial. Mesmo diante da possibilidade de Jesus não aproveitar esta outra chance que lhe era dada, como de fato aconteceu. Ou seja, prossigamos dando às pessoas oportunidades renovadas. O nosso é o dever de continuar oportunizando às pessoas ensejo à recuperação, ao despertamento. Se estas pessoas não aproveitarem o ensejo, adiando no tempo o seu despertar e o aproveitamento das lições, isto ficará sob a responsabilidade dela ou delas e não nossa, porque a nossa responsabilidade é de não fechar as portas à recuperação das pessoas.
No versículo 46 consta que Jesus, então, foi preso. No versículo 47, consta que um dos discípulos, e ao que tudo indica, foi Pedro, corta a orelha de um servo, porque os discípulos ainda não estavam convertidos, transformados, estruturados, iluminados o suficiente para adotarem, diante daquela conjuntura difícil e traumática, um comportamento pacífico e pacificador. Os discípulos foram afetados pelo medo, pela revolta, pela inconformação, pela violência ainda íncita em suas almas. Versículo 48. E respondendo Jesus, disse-lhes: saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? E seguimos com o versículo 49. Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Havia uma programação estabelecida desde muitos milênios antes da vinda do Messias. Os profetas anunciaram-lhe a vinda, e vários destes profetas foram explícitos a respeito dos acontecimentos marcantes da vinda e da vida do Messias. E Jesus, a todo instante, em todas as circunstâncias, empenha-se para que a sua vida seja uma confirmação total, absoluta de todas as profecias, para que não houvesse a menor dúvida a respeito de quem era ele, para que as criaturas humanas, nós, jamais duvidássemos de que ele, na personalidade denominada Jesus, era efetivamente o Cristo de Deus. E também para nós existe uma escrita ou uma escritura. Reencarnamos atendendo a uma programação, a época do nascimento, a época provável da nossa desencarnação, os acontecimentos marcantes estão adrede projetados, planejados. Nem todos se cumprem rigorosamente, porque reencarnando prosseguimos livres para as nossas escolhas. Não existe uma fatalidade absoluta sobre os acontecimentos marcantes das nossas vidas.
há uma projeção, há um plano de trabalho, cuja execução ficará na dependência das escolhas que vamos procedendo diariamente. E vemos no versículo 50 que os discípulos, deixando-o, fugiram, todos fugiram. E reunindo esses versículos todos e refletindo sobre as nossas vidas, estejamos certos de que em momentos marcantes de nossa trajetória reencarnatória, estaremos, do ponto de vista humano, sozinhos. É por esta razão que, em uma enfermidade que nos leva para o leito, ninguém se deita conosco. No momento da desencarnação, ninguém desencarna em nosso lugar. É a nossa vez. E esta viagem é solitária. E precisamos nos preparar para isso. Trazendo algo do magistério excelente de Emmanuel, trago algo que encontramos no livro Vinha de Luz, capítulo 94. O desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem o mapa da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio, no grande plano da vida eterna. Apesar da presença tangível dos afeiçoados no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho, no capítulo da morte, aos itens da escritura grafada por ele próprio, diante das leis do eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Diariamente, nossos pensamentos, sentimentos, palavras, atos estão contribuindo de maneira efetiva para a construção da nossa vida. Estamos mantendo a programação estabelecida antes da reencarnação ou estamos imprimindo-lhe modificações? E tudo quanto fazemos no bem e no mal interfere de maneira efetiva no traçado existencial e colheremos oportunamente. Estejamos vigilantes, alertas quanto a isto e quanto a tudo o mais que nos diz respeito. O Cristo não ficou isento da fraqueza dos discípulos, do comportamento enfermiço e infeliz dos companheiros, não esteve livre da incompreensão dos homens, do ódio dos homens, da perseguição dos homens, não esteve livre da prisão, do beijo infeliz, não esteve livre dos açoites, do escárnio, da humilhação, do opróbrio, da vergonha,
da crucificação, da morte. E nós não somos exceção à regra. Certamente haveremos de enfrentar grandes lutas e que estejamos preparados para quando essas lutas chegarem, nós as transformarmos em degraus de ascensão para a frente, para o alto, para a luz, para o bem, para a paz, para a libertação. Jesus estava preso por fora, mas livre por dentro. Que possamos assim estar em face dos testemunhos que são nossos. Abraço carinhoso, permeado de gratidão e paz.